Graças e paz, irmãos, bom dia. Vamos estar dando início a mais um culto de doutrina nessa manhã. E para começar, eu gostaria de convidar os irmãos a estarem fazendo uma oração nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado por esse momento que o Senhor está nos dando. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui em nossas casas aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Senhor, te peço que esteja nos guiando, esteja nos conduzindo, Senhor, nessa manhã, para que Tua mensagem aqui pregada, Senhor, aqui ensinada, possa estar sendo aplicada nas nossas vidas, Senhor, que possamos, Senhor, estar Te glorificando, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar fazendo uma leitura bíblica que se encontra lá no livro de Hebreus, capítulo 12, dos versículos 12 ao 14. Hebreus, capítulo 12, do 12 ao 14, que diz assim: Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os pés que andam mancos não se desviem, mas antes sejam curados. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Que o Senhor possa estar aplicando essa palavra aos nossos corações. O grupo de louvor agora estará com a oportunidade e em seguida o pastor Lincoln estará trazendo a doutrina. Que o Senhor nos abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia aos irmãos. Nós convidamos a você a abrir seus salmos e hinos, número 306, onde nós iremos louvar ao Senhor nessa manhã. A Ele, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Deus a todos quer agora proclamar salvação de graça a todo que aceitar. Possam todos este som alegre ouvir, todo que quiser vir, todo que quiser, todo que quiser, possa todo pródigo esta nova ouvir, que seu Pai Celeste o quer em casa ver, todo que quiser vir, todo que quiser não deve demorar, eis a porta aberta, já podeis entrar. É Jesus que o Pai vos quer introduzir, todo que quiser vir, todo que quiser, todo que quiser, possa todo pródigo esta nova ouvir, que seu Pai Celeste o quer em casa ver, todo que quiser vir, todo que quiser a salvação terá, todo que quiser Jesus aceitará, pois na cruz morreu e ali nos quer remir, todo que quiser vir, todo que quiser, todo que quiser, possa todo pródigo esta nova ouvir, que seu Pai Celeste o casa ver, todo que quiser vir. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir, mas quem vai apagar
que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus passos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas.
refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Graça e paz, queridos irmãos. Vamos louvar ao Senhor com alegria com essa canção chamada Fonte de Água Viva. Amém? Vamos celebrar o Senhor com alegria e adoração ao nosso Deus. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador,
Graça e paz, irmãos. Bom dia. É muito bom estar com vocês mais uma vez. É muito bom podermos compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Nós, na última quarta-feira, tivemos o retorno do nosso culto de oração, ainda dentro das limitações do momento. Entretanto, foi muito bom estar com os irmãos ali e a gente poder conversar, compartilhar e orarmos juntos ao Senhor. Lembrando que no mês de julho, terças-feiras, 20 horas, culto de oração, e às quintas-feiras, 20 horas, culto virtual de oração. Ou seja, se você não pode vir estar aqui conosco, por favor, se organiza para estar conosco virtualmente. Tá certo? Logo mais à noite, às 19 horas, a gente continua meditando ali na carta de Tiago. Então, valendo aí o capítulo 1, leia a carta toda, mas hoje reforça a sua leitura aí no capítulo 1. Não nos esqueçamos de orar pela vida dos nossos irmãos idosos e os irmãos enfermos, aqueles que estão na luta por conta das implicações da pandemia, e também pela vida do pastor Paulo, sua família e a igreja ali de Cavaleiro. Que Deus tenha misericórdia de cada um dos nossos irmãos. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade, te agradecemos pela Tua fidelidade, te pedimos, Senhor, que no nome de Jesus Tu possas nos ajudar, que Tu possas perdoar os nossos pecados, que Tu possas nos favorecer com a Tua graça, que Tu possas suprir as nossas necessidades, que Tu possas visitar os nossos lares. Tu sabes a necessidade de cada um de nós e Tu sabes, Senhor, como nós temos vivido nesses dias. Que a Tua bondade possa socorrer os Teus filhos que estão com necessidades financeiras, com problemas de saúde. Que Tua bondade, Senhor, seja vista e manifesta no meio do Teu povo. Eu te peço que Tu continues a abençoar os nossos irmãos idosos, os nossos irmãos enfermos, aqueles que precisam de uma intervenção Tua, Senhor, na parte financeira. Te peço que Tu estejas conduzindo o Teu rebanho, ajudando os Teus filhos, Senhor, a organizarem suas vidas na Tua presença, de tal forma que o Teu nome seja glorificado e engrandecido. Que a Tua palavra mais uma vez nos fale ao coração e que possamos, Senhor, crescer no entendimento e na prática da mesma, a fim de que o Teu nome seja glorificado no meio de nós. Te oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, demos o início, domingo passado, de um novo bloco de tema, ali em Vida Cristã, e quando nós retomarmos as nossas atividades normais na igreja, no templo, nós iremos voltar para a nossa parte ali de doutrina, em teologia sistemática, em escatologia, conforme a gente já estava fazendo, tá certo? Hoje, dentro do tema proposto, Vida Cristã, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho nessa pergunta. Por que é que a gente lê e estuda as Escrituras? Por que é que todo cristão é cobrado para que tenha leitura das Escrituras, conhecimento da Bíblia? Por quê? É algo meramente religioso? É algo que faz parte da rotina cristã? Ou é muito mais profundo do que isso? Bem, eu não vou falar nada novo para os irmãos, mas é bom a gente rememorar algumas bases para que a vida da gente diária seja uma vida aproveitada diante de Deus. Não dá para ser cristão sem ter contato com as Escrituras. Não dá para ser cristão sem a leitura e o estudo das Escrituras. A Bíblia faz parte da nossa identidade, porque a Bíblia é a palavra de Deus.
nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e que por sua infinita bondade e graça decidiu se revelar a nós. Deus é um Deus tão gracioso que ele decidiu se mostrar para nós. Deus ele se revela por meio da criação, Deus ele se revela por meio do seu Filho Jesus, Deus se revela por meio da sua palavra. A gente já estudou muito isso na Bíblia, na igreja, na escola dominical, né? Deus se revela por meio da criação, ali a revelação natural de Deus, nós podemos ver por meio da criação os seus atributos, as suas características inerentes. E Deus se revela por meio da sua palavra, revelação especial, né? Onde ali a gente então conhece quem é Deus e entende o que ele quer de nós. Também, quando vemos a Cristo, nós temos uma plena revelação de Deus, né? Quem vê o Filho, vê o Pai. Mas quando a gente fala que Deus se revela a nós, por mais que ele se revele por meio da criação, por mais que a gente entenda os atributos de Deus como o seu poder, a sua sabedoria, né, por meio das coisas criadas, a gente só tem esse discernimento a partir das Escrituras. O salmista vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os céus todos os dias manifestam a glória de Deus. Entretanto, essa glória só é percebida por aqueles que têm acesso às Escrituras, aqueles cuja palavra de Deus é a única regra de fé e prática e fonte de revelação. A revelação por meio da criação, ela não é capaz de nos dar o conhecimento dos nossos pecados e da nossa necessidade de arrependimento e de recorrer ao sacrifício de Cristo Jesus, sua morte e sua ressurreição. Mas a palavra de Deus, sim, ela nos dá esse entendimento. Por isso que a gente tem um relacionamento tão próximo com as Escrituras. Primeiro, porque ela é a palavra de Deus. Segundo, porque ela nos dá a conhecer a Deus, a sua vontade, e nos dá o discernimento de interpretar a vida a partir, né, do olhar estabelecido pelo Senhor. É somente pela revelação escrita, as Escrituras, a Bíblia, que podemos entender a revelação de Deus na criação e mais especialmente em seu Filho. Sem as Escrituras, Jesus ele é um mero filósofo ou um mero capitão da fé, mas as Escrituras ela nos mostra que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Deus que se fez carne. Então, para a gente ter um conhecimento pleno de Deus, nós temos que ter as Escrituras na nossa vida. Não apenas um conhecimento de Cristo, não apenas um conhecimento das coisas que foram criadas. É necessário a palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia comigo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, a partir do verso de número 10. Diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso número 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então o apóstolo Paulo, quando escreve ali aos Coríntios, ele vai ensinar aquela igreja que os pensamentos de Deus são expressos por meio dos seus profetas, dos apóstolos, né? Por meio da Escritura. E esse conhecimento nós temos acesso por meio da Bíblia, né? A nossa única regra de fé e de prática. Deus se revela na Bíblia em pensamentos e palavras que têm sentidos para nós como seres humanos, né? Deus se revelou de tal forma que a gente pode entendê-lo, discerni-lo, né? Isso é uma coisa maravilhosa, o cuidado de Deus em se mostrar para nós, porque sem a sua decisão de se mostrar é impossível que a gente o visse por conta dos nossos próprios pecados. E quando Deus decide se revelar a nós, ele faz de uma forma que a gente possa entendê-lo. Ainda que tenha passagens de difícil interpretação nas Escrituras, ainda que algumas coisas da Bíblia precisem, né, de um esforço maior da nossa parte, de um estudo um pouco mais aprofundado, mas Deus nos deu uma revelação que nós entendemos, que nós somos capazes de processar, interpretar para aplicar conforme a sua vontade. Ao lermos as Escrituras, nós somos iluminados pelo Espírito Santo, que nós recebemos de Deus por meio da conversão, e nós temos então a capacidade de entender aquilo que Deus quer para nós. Como eu disse, tem textos que precisam de um pouco mais de esforço, de cuidado. Entretanto, né, a Bíblia deixa de ser um mero livro para aqueles que nasceram de novo, porque um dos pré-requisitos para a gente entender o que Deus quer, para a gente absorver a vontade de Deus, é o Espírito Santo que Ele nos dá por meio, né, da nossa conversão em Cristo Jesus. Ora, irmãos, a Bíblia faz parte da nossa identidade. Para nós, cristãos, a Bíblia faz parte da nossa identidade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, ela revela quem Deus é. Ela, por ser a palavra de Deus, é a norma da nossa vida. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Isso tem consequências práticas na vida da gente, né? O primeiro ponto que eu gostaria de lembrar para os irmãos é que, por ser a palavra de Deus, a Bíblia é inerrante. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia é a revelação de Deus para nós, ela é uma revelação inerrante. Ou seja, ela é a verdade de Deus para nós. Não temos erro nas Escrituras. Se a gente afirma que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é porque nós assumimos que, por ela ser a palavra de Deus, ela tem a direção para todas as áreas da nossa vida e que todas as direções apontadas na Bíblia para as áreas da vida da gente, elas são boas e verdadeiras. Tudo o que ela afirma como verdadeiro em qualquer questão é assumido por nós como verdade. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, o que é ser homem, o que é ser mulher, quando a Bíblia fala sobre o homossexualismo, quando a Bíblia fala de criação de filhos, quando a Bíblia fala sobre o perigo, por exemplo, das riquezas, nós assumimos que, por ela ser a palavra de Deus, aquilo que ela fala é a verdade, é verdadeiro. E se ela é a nossa única regra de fé e prática, nós então nos submetemos à sua inerrância.
A gente assume que aquela verdade é para a nossa vida. Então, como é que eu me avalio como marido? A partir das Escrituras. Como é que eu me avalio como pai? A partir das Escrituras. Como é que eu me avalio como pastor? A partir das Escrituras. Como é que eu avalio determinadas coisas que acontecem na sociedade? A partir das Escrituras. Porque eu entendo que a Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus para mim, e aquilo que ela me diz sobre todas as instâncias da vida é a verdade. Porque a Bíblia é inerrante por ser a palavra de Deus. Ora, se Deus é santo, se Deus é perfeito, a sua palavra não pode ter erros, não é verdade? Portanto, quando nós lemos as Escrituras, devemos crer em tudo que ela ensina, confiar em suas promessas e obedecer quaisquer dos seus mandamentos, pois Deus é o autor. Eu vou repetir. Quando nós lemos as Escrituras, devemos crer em tudo que ela ensina, confiar em todas as suas promessas e obedecer, seja qual for o seu mandamento, porque Deus é o autor. O que acontece hoje em dia no nosso mundo relativista? Né? Não existe mais verdade absoluta no mundo em que a gente vive. As pessoas elas relativizaram a verdade porque não tem Deus como parâmetro da verdade. Né? Deus não é o parâmetro da verdade. Se Deus não é o parâmetro da verdade, então a verdade ela depende de um ponto de vista. Depende do meu, do seu ou de qualquer pessoa. As pessoas elas criam suas próprias verdades. Um grupo cria sua própria verdade. Os grupos criam sua própria verdade. Um grupo dominante cria sua própria verdade. Para nós, isso é diferente. Nós cremos no absoluto, porque Deus é o absoluto pelo qual nós vivemos. Deus é o absoluto moral que nós nos espelhamos. E como a Bíblia é a sua revelação, é a sua vontade para nós, então aquilo que está contido nela é absoluto para a vida da gente. A gente mede a realidade a partir das Escrituras, as nossas decisões elas são guiadas e conduzidas nas verdades das Escrituras e não há margem para que eu escolha textos das Escrituras como se esse valesse para mim e esse não valesse para mim. Esse é bom para mim e esse não é bom para mim. Se a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que obedecê-la em todos os seus mandamentos. E isso aqui é um divisor de águas hoje no cristianismo. Porque muitos cristãos têm sido cooptados por pequenas narrativas, né? Há muito conflito no cristianismo com pequenas narrativas de verdade. Então, por exemplo, quando a gente conversa sobre feminismo, sobre o marxismo, né, sobre homossexualismo, às vezes há muitos conflitos entre os cristãos. Por quê? Porque uns assumem a Bíblia como autoridade de Deus, como inerrante, e se submetem à sua orientação, e outros então vão dizer que esse texto não se aplica mais hoje, aquele não é mais para a gente. A Bíblia é relativizada, a verdade das Escrituras é relativizada. Para que se tenha então, né, algum tipo de aporte da Bíblia a pequenas narrativas. Mas a Bíblia é a narrativa absoluta. Ela que norteia a nossa vida. Então esse é o primeiro ponto. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é a revelação de Deus para nós, ela é uma revelação inerrante. E nós devemos nos submeter a ela. O segundo ponto que eu gostaria de meditar com vocês essa manhã é que se de fato a Bíblia é para nós a revelação de Deus, além de ser inerrante, ela chega para nós com clareza, né? A Bíblia chega para nós com clareza. Tem textos que são mais difíceis de ser interpretados, como eu comentei, precisa de um esforço maior. Às vezes a gente tem que harmonizar as Escrituras para a gente entender determinados pontos propostos por ela.
Entretanto, quando a gente lê a Bíblia de uma forma geral, ela é clara. Deus deixa claro o conteúdo da sua vontade. Deus se revela de tal forma que ele seja entendido por nós. A Bíblia vai deixar claro o que é mal e o que é bem. A Bíblia vai deixar claro quem é Deus e vai, então, mostrar o que é idolatria. A Bíblia vai definir quem é santo e quem é pecador. A Bíblia vai nos mostrar por que é que nós precisamos de Deus. É claro, nas Escrituras. As boas novas do Evangelho, por exemplo, apesar de haver uma complexidade nas boas novas do Evangelho, mas é claro, as boas novas ela é clara para nós, de tal forma que a gente percebe então a intenção de Deus ao se revelar a nós por meio das Escrituras. Deus se revela para que ele seja entendido. A palavra de Deus chega para nós com autoridade divina, Deus ele se faz entendido dentro da sua autoridade. E hoje é mais fácil ainda, a gente tirar algumas dificuldades de entendimento das Escrituras com tantas ferramentas que nós temos. Mas a Bíblia em si, ela tem uma clareza proposital, porque Deus quer se revelar a nós de uma forma que a gente entenda. É por isso que qualquer pessoa pode ler as Escrituras, pode ter acesso a ela para encontrar a vontade de Deus. O terceiro ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje, pela manhã, é que ao lermos a Bíblia, nós devemos ter o cuidado de lê-la no seu contexto histórico e cultural. A Bíblia, ela foi escrita há muitos anos atrás, E ela teve, então, um contexto histórico e um contexto cultural. Todas as vezes que nós nos aproximamos da Bíblia com os óculos da pós-modernidade, a gente usando os óculos da pós-modernidade para lê-la, nós temos dificuldade de entender a clareza contida nela. Mas quando nós respeitamos o seu contexto histórico e cultural, quando a gente entende determinadas nuances contidas ali no próprio texto, quando nós temos o cuidado de perguntarmos ao texto o que ele quer dizer para nós, então, nós vemos a clareza que contém o texto. E a gente percebe que não deve haver uma imposição cultural na leitura das Escrituras, mas que, entendendo esse contexto histórico e cultural, a Bíblia ela vai falar para nós. A Bíblia ela vai ser melhor entendida, melhor interpretada. Por exemplo, nós estamos meditando junto na carta de Tiago. E quando a gente chega na carta de Tiago e a gente começa a leitura daquele texto, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. A gente tem que perguntar: quem foi que escreveu? Quando escreveu? Por que escreveu? Para quem escreveu? Entendendo o contexto, perguntando o que é que isso queria dizer para eles, a gente faz então uma pergunta: como isso se aplica a nós? Então nós temos que ter um cuidado de ler a Bíblia no seu aspecto histórico, cultural, para a gente não interpretar a Bíblia de uma forma errada. Quando a gente tem esse cuidado, a Bíblia ela se torna clara para nós. O quarto ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos essa manhã é que toda a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Tem gente que supervaloriza o Antigo Testamento, desprezando o Novo Testamento. Tem gente que supervaloriza o Novo Testamento, desprezando o Antigo Testamento. Mas a própria Escritura vai mostrar para nós que toda ela é a palavra de Deus para nós.
toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, é importante para nós. Por exemplo, vai lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura está ali no verso 16. Quando Paulo escreve isso a Timóteo, na sua segunda carta, ele queria lembrar a Timóteo, né, que a Bíblia é a palavra de Deus e que toda ela, por ser a palavra de Deus, é útil para nós, os que cremos no Senhor, os servos do Senhor. É útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Lá em Mateus capítulo 4, verso 4, a gente tem o seguinte. Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E também no Salmo 119, verso 160, Salmo 119, verso 160, a Bíblia diz assim, a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Então, a própria Bíblia nos mostra, né, que toda a Bíblia é a palavra de Deus para nós, o Antigo e o Novo Testamento. Nenhuma parte deve ser desprezada. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós nos curvamos diante da sua autoridade porque ele é a palavra de Deus. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós nos curvamos debaixo da sua autoridade porque ele é a palavra de Deus. Quando Deus se revela por meio da Bíblia, isso é, nos dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, a gente percebe que há uma estrutura unificada que permeia cada livro da Escritura. Ou seja, quando a gente lê a história ali de Moisés, a história de Moisés ela está dentro de um contexto maior. Quando a gente lê a história de Ruth, por exemplo, como a gente meditou, a gente vê que Ruth está inserida dentro de uma história maior. Quando a gente lê os evangelhos estão inseridos dentro de uma história maior. Então, desde o Antigo ao Novo Testamento, em toda a progressão da Escritura, há um tema unificador. Há um tema unificador e um tema central. Por isso que toda a Bíblia é importante para nós. Nós temos que entender isso. Nós não podemos tirar Davi do contexto do tema maior. Nós não podemos ver as lamentações de Jeremias fora de um contexto maior. Nós não podemos ver o problema de Jonas fora de um contexto maior. Os irmãos estão entendendo? Uma passagem da Bíblia só pode ser corretamente entendida dentro desse tema unificador. Então, por exemplo, quando nós estudamos Ruth recentemente, que a gente chega no final do livro e vê a genealogia de Davi, a gente vai ver que Davi só tem importância porque ele está inserido dentro de uma história maior. Há um tema, né, que unifica a história de Davi nas Escrituras, a história do Messias, por exemplo. Então, nós temos ali uma estrutura unificadora de Gênesis a Apocalipse e a gente tem que ter cuidado nisso. E isso torna, de fato, toda a Bíblia importante para nós. Nós não podemos deixar de perceber essas nuances. O quinto ponto que eu gostaria de falar com os irmãos, né, é que se temos então uma estrutura unificadora nas Escrituras, nós temos um foco também. Jesus Cristo é o foco de toda a verdade divina revelada, né? A gente vê a criação, a queda,
Gênesis 3,15, o proto-evangelho e o desenvolvimento da vontade de Deus para que o ser humano caído seja resgatado por meio de Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo é o foco da verdade divina revelada. Vai lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. A gente pode também pular para o mesmo texto de Lucas, capítulo 24, os versos 44 a 46. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, a gente vê aí no Evangelho de Lucas isso, né? Jesus é o foco da verdade divina, é o centro desse tema unificador que permeia toda a Escritura. As várias partes da verdade bíblica devem ser vistas como se ajustando ou procedendo da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Vai lá em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, Segunda Coríntios 1:20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, Jesus é o foco, né, da verdade divina revelada dentro desse tema unificador que permeia toda a Escritura. O sexto ponto que a gente aprende hoje pela manhã, que faz parte da nossa vida cristã e por isso a gente tem que ler a Bíblia, estudá-la para conhecer melhor a vontade de Deus, para aplicar melhor na vida, é que a Bíblia é a revelação de Deus e para entender a Bíblia nós temos que ter assim humildade e disposição para sermos ensinados. Ora, a Bíblia é a palavra de Deus, ela está acessível a todos os filhos de Deus. Mas a gente não pode se aproximar das Escrituras de qualquer jeito. Se a Bíblia é a palavra de Deus, a gente deve se aproximar com temor, com reverência, com humildade. Deus revela a sua vontade para aqueles que são humildes, que são simples de coração, tementes a Ele. Às vezes eu vejo algumas pessoas chegando com arrogância para ler a Bíblia, para aplicar na vida dos outros, para instrução de algum tipo de legalismo. É complicado. Mas a própria Bíblia, ela vai dizer que aqueles que amam a Deus, que temem a Deus, devem se aproximar da sua palavra com humildade, com reverência, com temor, com disposição para ser instruído, ensinado. Vai lá para o Salmo 119, verso 103 e 106. Salmo 119, versos 103 a 106. Diz assim a palavra do Senhor: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos.
Por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Olha a forma como o salmista se aproxima da palavra de Deus. É com arrogância ou é com humildade? Lá no Evangelho de João, capítulo de número 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Existe essa relação de humildade com a palavra de Deus, de submissão com a palavra de Deus. Faz parte daqueles que temem a Deus, né, o buscar entender a vontade de Deus por meio da sua palavra, estudar a palavra de Deus para encontrar a vontade de Deus, para segui-la, praticá-la, obedecê-la. Quando nós pensamos nessa realidade, nós percebemos que quanto mais nós nos aproximamos da Escritura, mais nós demonstramos desejo de conhecer a Deus, entender a sua vontade, para vivê-la para a glória do seu nome. Quanto mais proximidade da Bíblia, mais maturidade o cristão demonstra, porque isso é um diagnóstico de humildade, de desejo sincero de conhecer o Deus a quem o cristão clama. Também revela o desejo de entender o que ele quer para a nossa vida por meio da sua palavra. Não apenas o desejo de entender quem Deus é, de conhecer mais a Deus, mas o desejo de viver pela palavra. Nós somos um povo que vive pela palavra. Nós não guiamos a nossa vida por aquilo que é permeado pela maioria, por aquilo que é decidido no nosso pensamento ou no nosso coração. Nós permeamos a nossa vida por aquilo que é revelado nas Escrituras. Também, quando nós nos aproximamos da palavra, nós mostramos uma disposição em ser governado por tudo que é revelado por ela. A gente costuma dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas isso só é verdade quando nós percebemos na nossa vida que quem governa a nossa vida é a palavra de Deus. Somente a Escritura é o nosso meio de interpretar a realidade e de viver para a glória de Deus. Então, quando nós nos aproximamos da Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, porque a gente entende que ela faz parte da identidade dos filhos de Deus, porque a gente entende o que Deus espera de nós, então a gente demonstra desejo de conhecer a Deus e quem Ele é, o que Ele quer, desejo de entender o que Ele revela a nós por meio da sua palavra e disposição para ser governado pela Escritura. Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, verso 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Se nós tememos a Deus, nós nos aproximamos da Escritura. Na Escritura nós iremos conhecer a Deus, nós iremos conhecer a sua vontade, nós seremos governados por ela com alegria. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 10, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que fala, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Paulo estava ali tratando a questão da divisão, as divisões ali na igreja de Corinto. Como é que isso é possível? Ter um só parecer, um só pensamento, fugir de tudo aquilo que é condenado por Deus, quando a Escritura governa a nossa vida. Sem a Escritura governar a nossa vida, nós vamos fazer aquilo que nós queremos, do jeito que a gente quer, quando a gente bem entender. O 7º ponto que eu gostaria de lembrar aos irmãos é que leitura e oração andam juntos, né? Leitura e oração andam juntos. A gente ora para que Deus mude o nosso coração, para que o nosso coração se torne ensinável, né? Às vezes a gente tem dureza para acatar determinadas coisas das Escrituras, porque isso vai mudar a nossa vida, porque isso vai nos privar de algo que já é comum. Mas uma vez que eu entendi que a Bíblia, ela me aponta um outro caminho, uma vez que eu entendi que a Bíblia, ela repreende determinada conduta ou posicionamento da minha vida, então faz parte do meu dia a dia orar para que Deus me ajude a ter um coração que seja instruído pela palavra. Para que quando confrontado pela palavra, e nós seremos a nossa vida toda, o nosso coração ele não resista, o nosso coração ele se entregue. Oração e palavra andam juntos. Muitas vezes a nossa oração ela é guiada pelo nosso conhecimento das Escrituras. Na nossa oração a gente revela a nossa teologia, o nosso entendimento das Escrituras. Eu conheço muito a questão da profundidade ou da imaturidade dos irmãos por meio das suas orações. A oração, como a gente conversa com Deus, revela o nosso entendimento das Escrituras. Então, oração e leitura das Escrituras andam juntos. Salmo 119, verso 112. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Lembrando que o salmo é uma oração. O salmo é uma conversa com Deus por meio de cântico. Na oração a gente pede, Senhor, me ajuda, me guia, me instrui, me confronta pela Tua palavra. Porque a Tua palavra, ela é a autoridade que governa a minha vida. A Tua palavra é o meio pelo qual eu interpreto a realidade. A Tua palavra é a norma pela qual eu vivo. Leitura e oração andam juntos. E para a gente terminar, o 8º ponto que eu gostaria de conversar com os irmãos é que a palavra de Deus nos molda como servos e como corpo de Cristo. Como é que a gente entende a vontade de Deus? Pela palavra. Então a palavra ela vai estar lá, nos moldando segundo a palavra de Deus. Quando nós temos, então, esse desejo de nos aproximarmos da palavra, de entendermos a vontade de Deus, essa disposição de sermos governados pela Escritura, isso inevitavelmente vai transformar a nossa vida. Vai nos moldar como servos de Deus para a vida e dentro do corpo de Cristo. Quando nós entendemos essa realidade, a palavra ela molda a nossa vida. Por exemplo, um exemplo prático ali na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 16, quando o apóstolo Paulo quer ensinar como os cristãos deveriam viver, mudando muito a sua conduta, né? Porque dessa forma agrada a Deus. O apóstolo Paulo vai falar
no verso 9, dando um contexto do amor sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. E aí no verso 16 ele diz, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Então quando a gente chega no capítulo 12, a gente já está ali de Romanos, a gente já está na parte prática da carta. A carta já tratou de muitos assuntos doutrinários, ela entra nas questões práticas do cristianismo, onde a doutrina ela tem que estar atrelada à vida. E ali o apóstolo Paulo estava aparando as arestas. A palavra estava sendo usada para moldar aqueles irmãos, para que eles vivessem como corpo e como servos, de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 13, verso 11, a gente tem o seguinte. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente. Mais uma vez, a Bíblia ela dá uma instrução prática de como a gente deve proceder na nossa vida, né? A palavra de Deus sempre ela vai nos moldar como servos e como o corpo de Cristo. Outro exemplo que a gente podia dar, por exemplo, está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. E aí Pedro, tratando ali com a igreja, estava também moldando a igreja para que ela andasse, se comportasse de acordo com o padrão estabelecido por Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 17, verso 21, a gente tem o seguinte. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E Jesus ali, ele ora a Deus, e por meio da sua oração, a gente entende alguns dos propósitos de Deus para nós. A gente tenta se conformar a esses propósitos de Deus para nós, como unidade, né? Como corpo. Então, irmãos, para a gente ter uma boa prática de vida, a gente tem que se aproximar das Escrituras. E a gente se aproxima das Escrituras porque a Bíblia é a revelação de Deus para nós. É a palavra de Deus para nós. Por meio da Bíblia, a gente entende, então, a revelação por meio da criação. Por meio da Bíblia, a gente entende, então, a pessoa de Cristo Jesus. Por meio da Bíblia, a gente conhece a vontade de Deus e o que Ele deseja para nós. Por meio da própria Escritura, a gente vai perceber que na revelação nós temos um tema unificador e que esse tema unificador tem um foco. Por meio da própria Escritura, nós vamos entender melhor como nós devemos nos aproximar dela, com humildade, com cuidados para a gente entender os aspectos históricos e culturais, com o desejo sincero de entender quem Deus é, o que Ele quer para nós, para a gente se submeter ao governo da sua palavra. Nós precisamos de crentes fiéis às Escrituras. Devia ser uma característica marcante de todo crente. A leitura, o estudo das Escrituras para uma prática de vida que glorifique a Deus. Uma das coisas que eu mais tenho falta nesse isolamento é a gente estar como igreja submisso à Escritura, sendo instruído formalmente pela Escritura, ali na escola dominical, na doutrina, na pregação, todos juntos, por conta do nosso Senhor, todos juntos,
submissos e cativos à Escritura, para que, quando a gente saia das portas do templo, a palavra se torne viva, não apenas no nosso entendimento e no nosso coração, mas na nossa prática de vida. Sem as Escrituras, o cristão perde a sua identidade. Por isso que faz parte da vida cristã a leitura, o estudo das Escrituras para uma vida que glorifique a Deus. Meu desejo é que você se aproxime ainda mais das Escrituras, que de fato ela seja viva na sua vida, que ela governe os seus pensamentos, os seus planos, as suas atitudes, que ela te defina em todas as áreas, em todas as instâncias da vida, e que ela te dê os óculos para interpretar a realidade. Que Deus te abençoe. Até mais às 19 horas, se Deus permitir.